esse tema aqui da reforma tributária, Paulo, quando o Júlio fala assim, a reforma tributária pode ser um meio de provocar o Banco Central a baixar os juros, acho que essa é a tática do Haddad. Hoje tem uma notícia importantíssima, o Arthur Lira, presidente da Câmara, dizendo que o governo Lula não tem voto para aprovar reformas econômicas. Então, peço para você falar sobre reforma tributária e essa ameaça do Arthur Lira. O Júlio César levanta um ponto importante. Não, Júlio César, não pode ser. A reforma tributária, tal como está proposta pelo Haddad, pelo Bernard Rappi, que é o secretário dele para a reforma tributária, é uma reforma da tributação indireta. É uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que altera o sistema de impostos indiretos no Brasil. Isso não vai ajudar na baixa dos juros. No meu entender, é um equívoco do Ministério da Fazenda começar a reforma tributária por uma PEC. Por que o Haddad fez isso? O Haddad foi convencido por quem? Pelo comando do Congresso, que agora está dizendo o que você acabou de dizer, que a proposta de reforma tributária estava madura para ser votada. Embarcou nessa. Colocou a carruagem do Ministério da Fazenda, no meu entender, posso estar enganado, espero estar, num pântano, porque agora, segundo se me disse, eu não tinha visto a declaração, o Lira está dizendo que o governo não tem maioria no Congresso para aprovar propostas de reforma constitucional. Essa é o mesmo personagem que convenceu o ministro da Fazenda que a proposta de reforma tributária constitucional do sistema indireto estava madura para ser votada. O mesmo personagem, entende? Você está dizendo, então, que o Arthur Lira enganou, na verdade, o Fernando Haddad. Parece que sim. Eu não sei, não tenho todas as informações para avaliar, mas eu fico estarrecido. Eu já tinha visto há 2 semanas atrás o Lira dizer que tinha criado um grupo de trabalho para examinar a questão da reforma tributária indireta. Com 90 dias para apresentar seu relatório, prorrogáveis por mais 90 dias. Só aí já vão 180 dias, entende? 180 dias preciosos. Então, veja, eu acho que o Haddad fez 2 coisas muito importantes, né? Para não ficar só no negativo. Ele fez uma proposta, uma medida provisória de reforma do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é da maior importância. Que é o voto de qualidade, né? É o voto de qualidade. Restabelecer o voto de qualidade, o voto de desempate. E dar à União o direito de, em determinadas circunstâncias, recorrer se derrotada no âmbito tributário, no âmbito administrativo. Saiu uma matéria muito bem feita da Carta Capital, não desta semana, da anterior, escrita pelo André Barrocal, que mostra a importância dessa proposta que o Haddad fez para o CARF. O Haddad fez uma outra coisa importante. Já disse isso publicamente, volto a dizer. As 2 coisas que eu estou dizendo, já disse publicamente, volto a dizer. Ele foi, segundo ele me disse, ele foi o autor que redigiu na PEC de transição, foi ele próprio que redigiu uma jogada muito inteligente, que foi a desconstitucionalização, diferida no tempo, do teto de gastos. A desconstitucionalização da regra fiscal, que pela PEC de transição, no momento que for aprovada uma nova regra fiscal por lei complementar, cessa o teto, ele deixa de existir, o teto constitucional. Então, uma coisa muito importante agora a curto prazo é o seguinte: como é que vai ser essa regra fiscal que a Fazenda prometeu apresentar em março? Eu espero que não seja nenhuma fórmula mirabolante e complexa, né? Tem que ser uma regra flexível, simples. Eu até disse publicamente, há poucos dias, qual é a minha preferência. Por que não fixar uma meta, uma banda para o superávit primário, com teto e piso? Essa banda seria fixada com certa antecedência, anualmente, e o superávit primário poderia variar dentro da banda, se aproximando do teto quando a economia estivesse aquecida, o resultado primário, né? Se aproximando do teto quando a economia estivesse aquecida e se aproximando do piso quando ela estivesse em recessão. Uma regra, portanto, não seria procíclica, simples, entende? Não depende de variáveis não observáveis, depende apenas do entendimento de que o governo tem que ter um compromisso com o resultado primário que garanta certa estabilidade das contas. Isso é suficiente, no meu entender. Espero que não venha nada de mirabolante, complexo não. Isso tem a base de botar o papel político do governo para aprovar essa lei complementar e para aprovar a medida provisória do CARF. Esses são os 2 pontos positivos do que o Haddad lançou, que
nos quais o governo tem que colocar o seu capital político, que, como você disse agora há pouco, citando até o Lira, não é infinito. É grande. Só para esclarecer para o pessoal, né, essa questão do voto de qualidade é bem interessante, né? Porque hoje no Brasil o empate favorece o devedor, o sonegador. E passaria a ser um empate, então, o voto de qualidade da Fazenda, ou seja, o potencial de arrecadação aumenta bastante, sob protesto de grandes entidades empresariais, empresários, etc. e tal. Não é uma batalha fácil, né? Isso que você mencionou também é muito interessante, é muito importante, essa questão de sair do teto de gastos por uma, na verdade, sem precisar de uma reforma constitucional, né? O governo tem que escolher muito bem as batalhas que vai levar para o Congresso. Por exemplo, volto a dizer, será que foi uma boa decisão começar a reforma tributária por uma proposta de emenda constitucional? Da reforma dos tributos indiretos? Veja bem, essa reforma mexe com o Pacto Federativo, mexe com relações intersetoriais, está na mesa desde os anos 90. Se o governo quiser aprová-la, vai ter que investir pesadamente o seu capital político nessa reforma, cujo efeito sobre o crescimento, e mesmo sobre a arrecadação, é pequeno, duvidoso, talvez, entende?